Beleza, pessoal? Então, estou gravando agora. Para quem está chegando agora, que nem o Lucas, tem uns caras aí que caíram de paraquedas no curso, né? Bem-vindos ao curso. Para quem está assistindo isso, eventualmente, assim, caiu, sei lá, o cara teve um ataque cardíaco lá em casa, não tem o que fazer, resolveu pegar o YouTube aí e assistir um filminho aí, procurou, né, porque queria estudar materiais óticos, elétricos, magnéticos, e caiu aqui. Assim, a gente está num curso tentando entender do ponto de vista da engenharia para que a gente utiliza alguns tipos de materiais e quais são as propriedades desses materiais, tá? Então, para isso, a gente já tem algumas aulas, se vocês quiserem assistir às aulas anteriores. Para quem está chegando hoje, seria bom dar uma olhadinha nas outras aulas, tá? Para pelo menos ter uma ideia, para não ficar perdidão, tá? E daí partir para frente. Tá? Eu já passei aí a apostila para vocês. Óbvio que eu não vou repetir tudo de novo, né? Então, devo estar compartilhando aí a minha tela. O Henrico aqui falou, não sabia do filme. Tá, Henrico, é o seguinte, ó. Na aula passada, quero acreditar que foi na aula passada, porque eu dou tanta aula que eu não sei nem que as coisas. Parei aqui no dia 10, só que no dia 17 foi lá para frente, né? Então eu pedi para que as pessoas. Aqui. Né? Eu pedi para que as pessoas da turma vissem dois filminhos, acho que eu passei os links, né? Falando sobre a eletricidade, o que é, né? Porque uma das coisas que a gente precisa entender, enquanto engenheiros eletricistas, é o comportamento da eletricidade. E eu já tentei explicar o que é eletricidade, o que é campo elétrico, o que é corrente elétrica, para que serve, né? E a gente chegou na aula passada falando de algumas propriedades, né? Então, propriedades do quê? Dos materiais. Então, os materiais, qualquer material, qualquer matéria no mundo, tem propriedades ópticas, né, que a gente pode observar, tem propriedades magnéticas, tem propriedades elétricas, tem propriedades físicas. Legal. Só que a gente tem que entender essas propriedades e utilizar essas propriedades, no nosso caso, para o nosso favor. Então, por exemplo, a gente não pode, a gente tem que saber que os materiais têm propriedades físicas. Por exemplo, você pode entortar o negócio, você pode, dependendo do tipo de material, ele fica entortado ou ele quebra, né? Ou então tem material que você entorta, mas ele volta, né? Pô, isso daí é uma propriedade física. E em que isso daí vai impactar a nossa vida de engenheiro eletricista? Nada, praticamente nada. Tá? Mas se eu for um engenheiro mecânico ou um engenheiro civil, poxa, eu vou precisar estudar esse tipo de material, essas coisas, com mais afinco. Todo mundo aprendeu no ginasial, no colegial, tá? Que a temperatura, por exemplo, ela dilata materiais. Então, fisicamente, se você aumenta a temperatura, né? Todo material cobre, por exemplo, ele tem um coeficiente de dilatação. Tá? Então, se você pegar uma barra, um trem de ferro, né? Um trilho de trem, colocar no sol, né? Ele vai dilatar linearmente, né? Porque tem o coeficiente de dilatação. Então, dá para calcular, inclusive. Né? A gente faz essas continhas no colegial, na escola e tal. Pô, isso daí não vai impactar para a gente, mas para o cara que está construindo uma ferrovia, cara, isso é importante. Tá? Porque ele vai ter que saber que tem que colocar um trilho separado do outro, né? Porque senão, na hora que dilatar, ele vai ter que subir. Para o engenheiro civil, ele vai fazer isso, né? Ele vai colocar uma barra de ferro entre duas colunas de concreto, tá? E daí, quando fizer muito calor, a barra de ferro vai dilatar e vai, de repente, quebrar o concreto. Né? Legal. E a gente, enquanto engenheiro eletricista, a gente também vai ter que ver as propriedades do material, mas com enfoque voltado para a nossa área. Então, eu falei um pouquinho das propriedades químicas, inclusive citei bateria, né, como que funciona e tal.
Falei um pouco das propriedades ópticas, tá? Quais sejam, olha que bonito, quais sejam elas? Refração, reflexão, né? É, mas a gente tem. Ah, falei então, o que que é reflexão? Reflexão é quando o material bate no objeto, a luz bate no objeto e volta. Tá? Mas por que que a gente tem que entender isso daí? Ah, porque a gente vai trabalhar com fibra ótica, e se a gente não entender como que a luz se comporta no meio, entender como do que é formada a luz, né? E eu devo ter contado a historinha do Huygens e do Newton, a briga dos dois lá, né, com relação ao entendimento de como que era o comportamento da luz, que inclusive, viu, Henrico, se você assistiu o filminho, eu tenho certeza que eu passei um filminho que deve ter exatamente, são 4 episódios que vão falar disso daí. São filminhos ridículos, mas filminhos feitos lá em 1950, lá pela Força Aérea Americana ou pela Escola Francesa de não sei o que lá. Por quê? Porque antigamente a gente usava muito esses desenhos animados, né, para explicar coisas que eram muito mais difíceis de visualizar, tá? E os filminhos eu vi todos, né? Eu sempre indico. São filminhos bem babaquinhas, mas são filminhos que por trás da babaquice, a exemplo do que acontece nas minhas aulas, né, por trás das brincadeiras e tal, a gente tem alguns conhecimentos importantes, né? E eu gostaria que as pessoas que fizessem a matéria tivessem a maturidade suficiente para entender que eu sou brincalhão mesmo. E vai ser assim até o final da vida, porque eu já sou velho e não dá para mudar, né? Ou dá para mudar? Não, mudar dá. Tudo é mutável na vida, né? Menos a minha barriga. De resto, legal. Bom, daí a gente falou um pouquinho da absorção da luz, né? O que que é a absorção? A gente falou de radiações, né? E assim vai. A reflexão é quando a luz bate no material e ela é refletida. Daí eu brinquei que a gente só enxerga por causa disso, tá? Então daí a gente vê algumas outras propriedades que a gente não falou, que implicam na luz, tá? E a gente talvez passe desapercebido na vida da gente, né? Mas todo mundo sabe o que é um material opaco, né? Um material translúcido, um material transparente, né? Então, o que é isso? Isso daí são características, são propriedades do material. Então, se você pegar um material que fisicamente ele é transparente, tá? Esse material vai ter uma determinada resposta à incidência da luz, concorda? Por exemplo, se eu pegar um vidro, o vidro é transparente. Então, se eu colocar um feixe de luz direcionado, centralizado pelo vidro, bom, a gente observa o quê? Bom, que a luz vai passar de um lado para outro. Legal, então a gente entende que o. Valeu, Marião, boa noite. A gente entende que a luz passando por um material fisicamente transparente, esse material vai interagir com a luz de alguma maneira, né? E as maneiras. O que vocês não viram, Sabrina? Eu estou falando muito. Ah, esses slides vocês não viram? Tem certeza? Ai, meu Deus. Ô, louco, Tiagão. A gente viu até aqui? Putz, agora vocês deixaram eu triste, né? Sobe mais. Eu? Você? Não. Slide. Slide, slide, slide. Eu acho que vocês viram. O problema todo. A última coisa foi campo elétrico. Ô, louco, fio. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora, vocês estão de brincadeira comigo. Nossa senhora. Nossa senhora. Aqui que vocês viram? Só isso. Foi aqui.
Ai, meu Deus. Ah, entendi, Henrico. Legal. Bom, mas o filminho eu passei? Ou não? Ou não passei? Ah, passei ou não? Também não? Ai, louco. Nossa Senhora. Então tá bom. Então, espera aí. Vamos voltar, voltar. Boa noite, pessoal, que daí eu corto, edito, né? Tudo bem com vocês? Beleza, esse é o problema que os professores têm quando eles ficam velhos, né? Vocês têm que entender que a cabeça da gente também é uma cabeça meio, né? Então tá. Então vamos lá. Então a gente aprendeu o que é campo elétrico, graças a Deus, pelo menos isso, né? Então, olha lá, tá marcado aqui, né? Mas no dia 10, né? Então não teve aula, então beleza. Então a gente vai para frente. Tá bom. Tá bom, moçada. Então vamos passar aqui as coisas que a gente não viu, que não são menos importantes. Bom, a gente já comentou, a gente não viu assim explicitamente, tá? Sobre ligações químicas, mesmo porque não é dessa matéria isso daqui, né? As atrações químicas e as ligações químicas, né? O que acontece lá com os átomos, e etc, etc. Tá? Então, eu digo que as atrações interatômicas, né, elas acontecem, por exemplo, no núcleo dos átomos para manter. A gente já viu isso daí. Tá? Não, mas slide passado, mas eu não expliquei o slide passado, moçada. Não expliquei. Tá bom, tá bom, tá bom. Não, tá bom, então tá bom. Aqui, eu parei nessas bolas, né? Eu estava falando de bolinha. Legal, então vamos falar de bolinha. Legal. Vamos falar de bolinha. Campo elétrico. Campo elétrico, eu tenho certeza que eu falei, hein? Que agora a memória começa, né? Você vai puxando, né? Pelo rabinho, né? Então, daí eu falei para vocês que campo elétrico é uma perturbação causada pela simples existência de alguma coisa, né? Então, um átomo, só por ele existir por si só, tá? E ele é composto de cargas ali positivas e negativas, então ele por si só, ele já produz no entorno dele uma coisa que o pessoal chama de campo elétrico, tá? Se você juntar um monte de átomos, né, se faz uma maçaroca de átomos, que vão se chamar, possivelmente a gente chama isso daí de moléculas. Tá? Mas daí, se você pegar uma maçaroca de moléculas, provavelmente você vai chamar isso daí de alguma coisa. E depois vai se chamar matéria. E matéria é algo que ocupa lugar no espaço. Então, pelo simples fato das matérias existirem, elas podem e fazem isso. Elas emitem o que a gente chama de um campo elétrico. Daí eu tentei explicar o campo elétrico fazendo um paralelo, né, da gravitação, da energia gravitacional. Tá? Então, o que eu quero dizer é que são forças que acontecem e são observadas pelos cientistas, mas essas forças elas são tipo assim, acontece, você observa, mas você não sabe o que é. Então, quando você observa uma coisa que você não sabe o que é, você acaba dando um nome para o negócio. Newton deu o nome lá da força gravitacional de força gravitacional. Tá? Aqui, o campo elétrico foi dado o nome de campo elétrico, né? Uma força de atração elétrica que a gente observa. Como? A gente já falou desde a primeira aula, fazendo eletrização de corpos. Tá? Mas para a gente, de boa, eletrização até explica um monte de coisas, mas a gente vai se preocupar mais com o movimento dessas cargas pelo corpo e não pelo fato da existência delas. Eu vou explicar. Tá? Eletricamente, um corpo que está mais negativo, ele consegue ser atraído e atrair um corpo mais positivo. Então, mais com menos se atrai, mais com mais se repele. Então, se eu tiver um corpo
eletricamente positivo e colocar perto dele um outro corpo eletricamente positivo, vai existir uma força que vai fazer esses corpos se separarem. Essa força, tá, que faz esses corpos se separarem é o que a gente chama de campo elétrico, né? Ou força de repulsão elétrica. E, inclusive, isso é interessante porque existem algumas ligações químicas, veja bem, algumas ligações químicas que acontecem, que são chamadas ligações químicas fracas, elas acontecem não por interação de elétrons nos átomos, porque na química, né, uma das maneiras da gente ver os átomos se combinarem, né, é fazendo aquele cálculo estequiométrico que os caras chamam, né? Químico é tudo retardado também, né? Faz aquelas continhas lá, né? Tira 2 daqui, põe para cima, põe não sei o que lá e tal. Daí o cara fala assim, não, porque todos os átomos têm que estar em equilíbrio. Legal, então numa molécula tem que haver equilíbrio para ela ficar estável. E para ela ficar estável, existem algumas condições observadas na natureza. E uma delas é assim: a molécula tem que estar eletricamente estável, tem que ter o mesmo número de prótons e de elétrons na molécula. Caso não tenha, tá? Pode ser que ela fique um pouquinho mais negativa, né? Ou um pouquinho mais positiva. Se ela tiver um pouquinho mais de próton, tá? Do que de elétron, o resultado ali vai ser uma carguinha um pouco positiva, concorda? E daí, às vezes, ela atrai uma outra molécula que está passando, né? Só que ela está lá, negativinho. Daí o positivo vai lá e junta as duas, daí forma uma coisa. O que é? Ajuntamento de duas moléculas. Né? Por exemplo, a molécula de oxigênio, tá? E de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e uma molécula de hidrogênio, ela forma um negócio que chama... Como que chama esse negócio mesmo? Hidroxila, ou hidroxicila, tá? Mas as hidroxilas, elas não são completas, elas não são totalmente equilibradas, elas são meio retardadas, cara. Então é muito fácil uma hidroxila se ligar a um monte de molécula que esteja um pouquinho positiva ali, cara. A hidroxila passa, cara, as moléculas juntam. Eletricamente, é uma ligação fraca. É tão fácil ela se ligar, como é fácil ela se desligar também. Você dá uma porradinha ali, já, né, não precisa jogar água quente. É só bater que ela já sai, tá? Então, e daí a gente vai ver que as ligações atômicas, elas ocorrem de algumas maneiras quando a gente for ver propriedades químicas da matéria, tá? Mas é só para entender que existe essa atração, que é muito parecida com a atração gravitacional. E a gente viu que independe, essas coisas acontecem e independem da massa, né? Não é que independem da massa. Eu vou dizer o seguinte: depende da massa, mas a massa não é prioritária na elaboração e na criação do campo. O que eu quero dizer é que pode ser uma carga infinitesimal, tá? Ou uma carga do tamanho da Terra, grande, positivona, né? Independente disso, vai acontecer atração ou repulsão. No caso do campo gravitacional, a gente só tem atração. E aí é uma coisa que é importante a gente falar. A gente usa um para explicar o outro, mas são origens diferentes, são coisas diferentes, por isso que tem nomes diferentes. O campo elétrico se comporta muito parecido com o campo gravitacional, só que não é campo gravitacional. Tá? E vice-versa. E uma das coisas que diferencia muito bem, mas muito claramente esses fenômenos, é que o campo gravitacional, a gente não conhece, pelo menos na física nossa, né? Talvez na quarta dimensão, em Marte, tenha alguma coisa, mas a gente não conseguiu observar na natureza que a gente conhece. Dois objetos que se repelem gravitacionalmente. As forças gravitacionais, elas só atraem as coisas.
Já na força elétrica é diferente, o campo elétrico é diferente. Mas o importante disso é que se eu colocar um campo elétrico, ou seja, uma carguinha positiva de um lado e uma carga negativa do outro, tá? Ou mais negativa, ou menos positiva que essa do outro, só por haver essa diferença de potencial, né, entre as cargas, um potencial positivo e uma potencial mais negativa, vai existir entre elas a possibilidade de movimentação de cargas. E essa movimentação de cargas, se elas forem positivas, elas tendem a ir para o lugar mais negativo, onde está menos positivo. E se elas forem negativas, elas tendem a ir para o lugar que está mais positivo. Né? Então, independentemente se a carga é positiva ou negativa, vai haver essa movimentação. Tá? E quando eu digo carga, pode ser um elétron, que é uma carguinha fundamental, ou pode ser uma molécula de hidroxila, um OH-, tá? É uma carguinha negativa. Se ela estiver no meio líquido, por exemplo, ela poderia tentar ir para um lado. Eu até brinquei, falei do sal de cozinha, né? Que quando você coloca o sal de cozinha na água, você dilui o negócio, fica Na+, Cl-. Se eu não falei também, não tem problema, é só entrar em qualquer livro de química aí. Vocês vão ver que existe a dissociação, né? E a gente provoca íons, e esses íons também são portadores de carga. O Cl-, se ele tiver largadão no meio de uma piscina, e ele enxergar de um lado da piscina uma carga positiva, obviamente ele vai nadar para lá, né? Então, e o sal, Na, é positivo, é um íon positivo. Então, se ele vê uma carga negativa do outro lado da piscina, ele vai nadar. Os dois vão se bater? Não, porque um vai de um lado e o outro vem do outro da piscina. Mas a gente precisa saber que na piscina tem água, né? Então, vamos entender. E qual que é essa água, o que ela produz aí nessa movimentação de carga? Ela produz o que a gente chama de uma resistência a essa movimentação. Por quê? Porque às vezes o cloro está indo e encontra uma molécula de água, né? Daí ele tem que dar uma desviada, né? Daí ele encontra outra molécula de água, a molécula de água fala, filho, e aí? Né? Daí o cloro tem que dar uma desviada, e ele vai desviando. Então, quanto mais molécula de água tem na piscina, talvez a gente pudesse inferir que fosse maior a imposição de uma certa resistência a essa movimentação de carga. Agora, se a gente congelar a piscina, por exemplo, daí fisicamente vai ficar meio complicado para o cloro ficar andando, porque as moléculas vão estar tudo de mãozinha dada, né? A molécula de água, né? Vai ficar tudo parado, assim. Pô, vai ser um pouquinho mais complicado, né? Ou mais fácil, por exemplo, imagina, se está tudo parado, é muito mais fácil de eu... Imagina você na multidão, né? Lá no calçadão, tá? Sem pandemia, hein, gente? Pelo amor de Deus, né? Sem pandemia, você no calçadão, né? Com todas as medidas profiláticas e tal. E um monte de gente, um monte de americanense, tudo andando assim. E você querendo ir em linha reta, imagina. Você está vendo lá no fim aquele negócio bonito, né? Assim, aquela utopia, imagina. E você quer andar naquele monte de gente. Cara, se as pessoas estivessem todas paradas, você concorda comigo que seria mais fácil, mais rápido você atravessar o calçadão? Porque você ia desviando, mas as pessoas não iam ficar desviando na tua frente, ia atrapalhar você, você ia ter que voltar um pouquinho, desviar para um lado, não sei o que lá. Não, você já olharia e falaria, dá para ir aqui desviando. Só você se movimentar. Então é importante a gente entender que quando as coisas estão paradas, talvez seja mais fácil para a gente andar. Então a movimentação de cargas também acontece isso. Se os materiais estão com menos agitação térmica, ou os átomos estão se agitando menos no material, talvez seja mais fácil para as carguinhas se movimentarem através dele. E a gente vai ver isso com o passar do tempo. Tá?
Bom, o campo elétrico é uma coisa observável, e se vocês procurarem no YouTube aí, vocês vão ver campo elétrico, vai ver um monte de explicação. Tem os professores de física que explica muito melhor que eu, e mais, como a gente é um ser que é muito visual, né? A gente gosta de ver as coisas, por isso que eu indiquei os filminhos, que agora eu já estou na dúvida se eu passei ou não, mas eu vou passar, tá? Lá no grupo, lá eu ponho os links para vocês verem, né? Visualmente, para a gente, para o ser humano, visualmente é mais fácil de entender as coisas, né? Então, os caras que fazem, que provam a existência dos campos elétricos, eles colocam aquele papelzinho com limalha de aço em cima, ou então um vidro bem fininho, com limalha de aço em cima, daí põe o ímã, daí você vê os campos elétricos, né? Na realidade, nesse caso, é campo magnético, né? Porque as coisas são tudo igual. Tá. Então, esquece o campo magnético, a gente está falando de campo elétrico. Tá? Mas dá para entender. E, por determinação, por padrão, quando eles estavam fazendo isso daí, os caras chegaram ao seguinte pensamento e seguinte conclusão. Ó, o campo elétrico é alguma coisa que acontece no material carregado e geralmente ele flui do positivo para o negativo. Campo elétrico, tá? Então, se eu colocar uma carguinha, tá? Provavelmente essa carguinha submetida a uma diferença de potencial, ela vai andar. E, geralmente, os caras pensaram naquela época que quem andava eram as carguinhas positivas. Então, tipo assim, numa solução de sódio e cloro, ou cloreto de sódio, sódio de cozinha na água, tá? Na cabeça dos caras, eles pensavam assim, quem vai andar mesmo é o sódio. O cloro não, ele vai ficar ali atrapalhando só, mas não vai andar. Vamos imaginar assim para a gente entender melhor, tá? Então eles fizeram todo um conceito, uns cálculos lá, para provar isso daí e chegaram a essa conclusão, mesmo antes, tá, de ver outras coisas, outras características. Eles já estavam vendo isso daí, tá? Então, se ele falar assim, bom, se as cargas positivas elas saem, né, do negócio e anda, obviamente, se tiver uma carga negativa, ela está vindo no sentido contrário. Então, isso ficou estabelecido que era simplesmente coisa de sentido, né? As cargas positivas vão para um lado, né, mas se ela for negativa, ela vem para o outro lado, porque o positivo está aqui, ela sai do positivo, o negativo vem para cá. Legal, então, isso daí é só questão de direcionamento, né? E pode variar também, né? Se eu vario, vou imaginar que eu tivesse um poder, né, mental de diminuir a carga positiva de um lado e fazê-la se transformar em negativa. Cara, se a carga positiva sai daqui e vai para o outro lado de menos potencial, né? Quando eu diminuo isso daqui, transformo isso daqui em negativo, essa mesma carga que está indo lá, ela acaba, ops, começa a voltar, né, para o negativo. Então, isso é importante também, porque se a gente conseguir mexer nesse campo elétrico de alguma maneira, a gente consegue fazer com que as cargas elétricas que estão andando dentro do material, ela também inverta o sentido, né? Então, o Thiago fez uma pergunta interessante aqui, né? Ele falou assim, cara, é isso que acontece na corrente alternada? É. Então, vamos imaginar, vou até colocar um slide a mais aqui. Pô, faz 55 minutos eu estou num slide só. Né? Fiquem tranquilos. No fim, dá tudo certo. Olha só, a corrente alternada nada mais é do que isso. A gente, na nossa brincadeira aqui, a gente sempre falou assim, vou chamar de a bolinha azul de positivo, né? Lembra que a gente estabeleceu isso daqui só para ficar mais fácil? Então, é assim, se eu pegar uma carguinha qualquer aqui, tá?
Vou pegar uma carguinha pequenininha aqui, vermelha. Bom, então essa carguinha, o que que ela é? Ela é negativa, né? Bom, essa carguinha aqui, se eu submeter ela a essa diferença de potencial, o que que é a diferença de potencial? É eu ter um potencial mais alto aqui e um potencial mais baixo aqui, né? O que que vai acontecer com essa carguinha aqui? Bom, ela vai andar para cá, né? Legal. E as outras carguinhas que tem no material, que são um monte de carguinha? Tá? A tendência é todas elas, né, se movimentarem para cá. Não é assim? Até ir tornando esse material aqui neutro, né? Enquanto ele for positivo, as carguinhas vão sair daqui. Legal. Só que esse material aqui vai ficando mais negativo, concorda? Se as carguinhas vão saindo daqui e passando para cá, esse material vai ficar mais negativo. Então, esse material também vai precisar de uma quantidade de cargas. Ué, por que não veio? De uma quantidade de cargas em algum lugar aqui, para suprir o excesso de cargas negativas que está saindo dele. Concorda? Bom, se essa bolinha for um polo de uma bateria, então ela vai usar as carguinhas lá, né, do ácido clorídrico, da solução ácida que tem na bateria, ou da solução salina, né, no sal de cozinha, sei lá. Mas o que vai acontecer? As carguinhas que estão no líquido vão começar a vir para cá, para dentro da bolinha. Por quê? Porque as carguinhas que estão dentro do borne aqui, da bolinha, tá indo para cá, né? Porque essa positiva está fazendo. Então, enquanto tiver ácido, enquanto tiver coisa acontecendo aqui quimicamente na bateria, e daí a gente imagina que isso daqui seja uma bateria, né? Enquanto isso daqui acontecer, vai acontecer. Mas na hora que parar as carguinhas aqui, não tiver mais carga, aqui na bateria, não tem mais carga, e aqui ainda o positivo está puxando os últimos elétrons aqui, putz, vai descarregar a bateria. Ah, beleza. Normal. Mas, se eu tiver a possibilidade, esquece a bateria agora, arranjar um jeito de gerar uma corrente elétrica de uma outra maneira, tá? Todo mundo sabe, né, que a gente não sabe talvez como funciona, mas a gente sabe que quem gera corrente elétrica é a usina lá da hidrelétrica, né? Ou aquela usina atômica, né? Ou aquela usina de carvão, né? Carvão mineral, ou aquele motor Scania que está funcionando lá na sala de máquinas lá e está fazendo gerar uma energia, né, de um certo jeito. Aí depois a gente vai ver direito. Mas a usina hidrelétrica, quando ela gera esse negócio de energia, ela faz isso. Ó. Ela gera um polo positivo e um polo negativo. Só que esse polo positivo ele vai diminuindo e esse polo negativo aqui ele vai aumentando. Tá? Depois vai chegar um determinado momento que esse polo positivo aqui ele vai ser zero. E esse polo negativo aqui, ele vai ser o máximo que ele consegue. Tá? Depois ele vai inverter. Esse cara aqui vai começar a crescer, só que ele vai começar a crescer como sendo negativo. E esse cara aqui vai começar a diminuir. Esse cara aqui vai crescer negativo. Opa, tem que corrigir aqui. Negativo. Tá? E esse cara aqui vai diminuir até chegar no zero e depois ele vai crescer positivo aqui. Tá? Então vai ter momentos, tá, que eu vou ter a máxima diferença de potencial. Qual é a máxima diferença de potencial? É quando eu tenho isso daqui, o mais positivo agora, né, vamos dizer assim, o mais positivo, e esse daqui, o mais negativo. Legal, isso daqui é o que a gente chama de corrente alternada, Tiago. Tá? E o que vai fazer isso daqui, tá, a gente vai ver daqui a pouco. Só que o que acontece com as carguinhas aqui? Bom, as carguinhas, quando esse daqui está positivo, a tendência delas é vir tudo para cá, certo? Porque elas são negativas, nesse caso aqui que eu estou desenhando. Agora, quando inverte o negócio aqui, ó, o que acontece com as carguinhas? Bom, inverteu que ficou mais, tá? E ficou azul. E aqui ficou menos, que ficou vermelho. O que acontece com as carguinhas?
Ai, meu Deus. É difícil, né? É difícil. É difícil. É difícil. As carguinhas, cara, nesse momento aqui, eles vão para cá. E se inverter de novo? Ah, elas vêm para cá. E se inverter de novo? Vai para cá. Então, o que, que vai acontecer com as carguinhas aqui? Vai ficar alternando o sentido de movimento dessas cargas, gente. Cara, e essa alternação de movimento de carga aqui é complicado, porque tem uma inércia, né? A carguinha está vindo para cá, de repente muda lá, elas vão diminuindo a velocidade e tal, e de repente começa a vir para cá. Pensa no meio, né? No meio do fio lá, no meio do condutor, tá? Todo mundo, ei, vamos para a esquerda, ei. Espera aí, esquerda, ei. Eu não sei qual que é a esquerda de vocês aí. Espera aí, vamos para a esquerda, ei. Vamos para a direita, ei. Vamos para a esquerda, ei. Vamos para a direita. Ou seja, só que existe uma inércia para acontecer isso daqui. Essa inércia vai depender do material também, viu? Tem material que a inércia é maior, tem material que a inércia é menor. O que, que eu digo inércia? Inércia da corrente mesmo, da movimentação. Tá? É mudar o sentido dela. Bom, mas beleza, a gente vai ver isso daí depois. Tá? Mas o princípio da corrente alternada é exatamente isso. É você ficar alternando o potencial. Você deve estar curioso em entender como isso acontece. Vamos um pouquinho mais para frente. Tá? Beleza. Então, já falei das atrações químicas um pouquinho, tem muito mais para conhecer de atração química, mas na aula de química, né? Então, daí vocês vão lá e perguntam para a professora como que isso funciona. Mas tem três tipos, né? Dos átomos se eletrizarem, vamos dizer assim, ou se ligarem a outros, tá? Ou se conectarem a outros, né? Ou eles podem fazer isso recebendo elétrons, perdendo elétrons ou até compartilhando elétrons. Essas são as três maneiras, né, os mecanismos, né, que as ligações químicas acontecem. Tá? E para cada um desse tipo de ligação tem um nome. E daí, se a gente lembrar lá da tabela periódica, né, que é a disposição dos elementos químicos, né? O cara que teve essa. Eles começaram a descobrir materiais e começaram a descobrir que os materiais tinham características diferentes e eles queriam arranjar uma maneira, né, de colocar os materiais, uma maneira ordenada, para ficar um negócio mais legal de estudar, né? E daí os caras não conseguiam fazer isso. Daí um cara bateu com a cabeça lá, um dia que ele estava dormindo, ele sonhou, né? Eu sei que não é sonho, isso daí foi uma mensagem telepática dos marcianos que incutiram na cabeça do cara essa tabela que ele veio chamar de tabela periódica e que distribui todos os materiais, né, os átomos das matérias diferentes que a gente conhece aqui na Terra, tá, em função da quantidade de prótons que ela tem, tá, que a gente chama de massa atômica. Lembrando que a quantidade de prótons, que varia de matéria para matéria, é o que define realmente a matéria. O cobre tem uma determinada quantidade de prótons, tá? Ele tem uma quantidade de nêutrons, que não serve para porra nenhuma, tá lá, né? Nego neutro não faz nada. Mas a gente descobriu também, numa das primeiras aulas, que o próprio nêutron não é só o nêutron. Não é uma bolinha assim que tem nêutron, né? Dentro do nêutron tem os quarks, né? E a gente tem e a energia dos quarks, tá? Elas variam, mas a quantidade de quarks que tem no nêutron e as energias que cada quark tem, tá? Elas se cancelam com as energias dos quarks dos prótons, né? Mas mesmo assim, o nêutron é neutro, o próton é positivo, né? Mas como que. Então, o positivo por neutro não tem problema, ele pode ficar? Não é bem assim, né? Porque além do neutro, tem outro próton do lado, né? Então, esses prótons, eles deveriam se
se repelirem, porque eles têm cargas positivas, né? Então, daí tem outras subpartículas lá que eles chamaram de gluons, né? Que é como se fosse uma cola, que gera uma força extremamente forte no núcleo do átomo para manter tudo aqueles prótons juntos. É como se você pegasse um monte de bolinha de tênis, tá? E quisesse colocar todas essas bolinhas juntas. Daí, para você colocar essas bolinhas juntas, você tem que pegar um saco de supermercado e colocar as bolinhas dentro, tá? Só que o saco não é bolinha, né? Então, você vai chamar o saco de glue, que é o que segura as bolinhas, porque se você rasgar o saco, as bolinhas vão se espalhar, tá? Ah, e os nêutrons, o que são? Ah, você chama o nêutron de bolinha de beisebol, tá? Que é mais pesada, mas está ali no meio também, é quase do mesmo tamanho. Só que você faz de conta, não esquenta a cabeça com as bolas de beisebol. O nosso importante é o seguinte: o saco está aqui. Se eu jogar o saco no chão, apesar de ter bolinha de beisebol lá, ele vai quicar no chão por causa das borrachas da bolinha de. Bom, nossa, comparação ridícula essa, né? Mas faz de conta que vocês estão acreditando em mim, tá? E é assim que funciona. Os átomos, eles são formados dessas partículas aí, né? E os elétrons? O elétron tem carga, a gente viu carga elétrica negativa, só que ele fica lá longe no orbital, né? O primeiro orbital, né? Fica longe mesmo, cara. Então, e o que atrai, então, o elétron? É a força gravitacional que atrai o elétron para o próton? Não, nós acabamos de ver um campo elétrico. Então, existe uma diferença de potencial entre o elétron e o próton? Sim, existe. Pô, mas falaram para mim que às vezes os elétrons saem dos átomos. Como esses elétrons saem? Bom, os elétrons que estão mais perto do núcleo, tá, são mais difíceis de serem tirados. Mas os elétrons que estão lá na PQP, lá na última camada, tá, a gente fala que na camada de última valência, né? É mais fácil você tirar um elétron de lá. Você dá uma pancadinha nele, ele sai, por exemplo. Só que se ele sair, a matéria fica meio capenga, né? Porque apesar de não estar perto, ela sente, né? Então, ela fala assim, ai, agora perdi um elétron. Daí ela sai procurando, né? Pela imensidade do universo, ela sai procurando uma outra matéria e para se juntar. Pode ser ela mesma, ela juntar com ela mesma, né? Por exemplo, para ficar com a última camada de elétrons certinho, às vezes ela se combina com ela mesma, né? Que nem o hidrogênio se combina com ele mesmo, para formar o gás, né? E o oxigênio também, ele se combina com um monte dele mesmo, né? Não, O2, por exemplo, né? Com outro dele para formar o oxigênio, né? E daí a gente tem que estudar essas coisas aí que é complicado pra caramba, nossa. Tá? Mas a tabela periódica, o cara acordou e pôs isso aqui, e a gente vai ver que ele classificou também em função não só da massa atômica, né? Tem o hidrogênio aqui, vocês estão vendo, né? O hidrogênio aqui, o hélio aqui, tá? Depois aqui tem o que mesmo? O que tem três? Hidrogênio é um. O hélio é dois. O três é o. Ah, eu não lembro. Tá vendo? Vamos ver depois. Depois eu pergunto para vocês. Bom, daí a gente também já falou dos estados da matéria nas outras aulas, tá? E eu falei que qualquer matéria são essas junções de átomos, ela se transforma, ou ela pode se apresentar para a gente, nas nossas condições conhecidas aqui, como gasosa, líquida, sólida ou gosmenta, né? Eu falei do plasma. Eu lembro de ter falado desse gosmento, sei, tá? Bom, e daí ela se apresenta com um fator que a gente chama de densidade. E o que é densidade? Bom, a densidade é a relação entre a quantidade de átomos que a gente tem, tá? Num determinado material, dividido pelo volume do material. Isso é que chama densidade, tá? Então, tem materiais
que tem muitos átomos, tá? Mas quando eles estão mais juntinhos um do outro, por causa da característica de junção atômica molecular que tem lá, ele fica mais juntinho, tá? O volume é menor, né? Então a densidade é maior. Então, a densidade é sempre essa relação de quantidade de massa por volume. Então, vocês imaginam que a densidade da água seja diferente da densidade de uma pedra, de um pedaço de chumbo, por exemplo, tá? Mas a densidade da água perto da densidade do álcool, que é outra coisa, você já não consegue entender, né? Por quê? Porque você tem que fazer cálculos, aquele número lá do Avogadro, né? Avográvido, sei lá como que chama o cara lá, né? Você tem que calcular a quantidade lá de moléculas que tem dentro daquele negócio. Cara, os químicos ficam loucos fazendo isso, né? Tá? Mas daí ele calcula a densidade. E mais, hein? Eu falei de propriedades extensivas e propriedades não extensivas, ou intensivas, né? E falei também que as propriedades extensivas são as propriedades que você consegue medir. Tá? Beleza, vamos lá. Bom, daí, esses breguetes aqui, de estados da matéria, os estados em que a matéria apresenta-se para a gente divide em sólido, líquido e gasoso, e a gente tem aqui mais ou menos explicar. Eu não vou explicar o que é sólido, líquido e gasoso, porque nessa altura do campeonato, cara, se a gente não souber o que é sólido, líquido e gasoso, cara, a gente pode, não sei, tá? Eu posso ter dúvidas, né? Mas se alguém falar o que é sólido, líquido e gasoso, a gente entende, tá? Mas tem o plasma, né? Tá, o plasma, cara, é uma gosma de altíssima temperatura. Ele não é definido se ele é líquido, se ele é sólido. O que acontece, cara, é que tem, tipo assim, onde é plasma? Onde a gente conhece o plasma, né? O plasma acontece no núcleo, dentro do Sol, por exemplo. Tá? Então, ali as temperaturas são muito altas. Tá? Então, tanto o sólido, o líquido e o gasoso, eles são sólidos, líquidos e gasosos dependentes da temperatura, né? Das condições normais de temperatura e pressão, não sei o que lá. E daí aqui na Terra, se você for fazer um café e você ferver a água, daí a água vai se transformar em gás, numa temperatura lá de 100 graus, lá que a gente chama de temperatura de ebulição. Tudo papagaiada para a gente aprender, né? Mas o plasma acontece numa temperatura muito grande. E daí, eu falei para vocês, né, do raio, né, e falei para vocês que o raio é provocado por uma diferença de potencial ou um campo elétrico muito grande existente entre a Terra e as nuvens, ou entre as nuvens e nuvens. Então a gente tem raio de um para outro, não sei o que lá, não sei o que lá. E o que o raio é? O raio nada mais é do que um fenômeno que a gente vai chamar de arco voltaico. Tá? E ele, por causa da grande diferença de potencial, tá? Ele vai ter uma corrente elétrica muito alta. O que eu quero dizer com corrente elétrica alta é que uma quantidade muito grande de cargas elétricas vão passar por uma unidade de área, tá? Muitas ao mesmo tempo. Então, se a gente lembrar, e eu já falei, né, que a definição de corrente elétrica por Coulomb é a quantidade de cargas elétricas que passa numa seção transversal de um condutor, né, que a gente até nem sabia o que é, né, talvez nem saiba ainda o que é o material condutor, a gente vai chegar lá, né? Então, o que acontece é que essa grande diferença de potencial vai fazer com que o ar existente entre a Terra e a nuvem, ou entre a nuvem e a nuvem, uma nuvem e outra, tá? Que esse ar se ionize. Pô, a gente já sabe que ionizar significa perder elétrons ou ganhar elétrons, ou seja, o ar vai se ionizar, vai se transformar em íons. Então, o que vai acontecer? As cargas elétricas vão passar, tá, por essa ionização. Então, o raio nada mais é
do que a conversão, tá, da atmosfera num canal que vai conduzir essas cargas elétricas em altíssima intensidade, com uma temperatura quente, cara. Mas muito quente, igual a temperatura, quase igual, talvez até mais, não, quase igual, não sei. A temperatura que a gente tem no Sol, tá? Ou seja, então, cara, o plasma derrete tudo, é uma maçaroca. Você sabe dizer se é gás lá dentro, se é líquido, né? A gente pode entender como um fluido líquido, um jato de urina que vem do céu para a Terra, né? Com altíssima temperatura, explodindo tudo. É isso que um raio é. Mas ele é plasma. Portanto, gente, a gente tem que entender o que é o plasma e o que é o raio para a gente conseguir projetar, e vocês vão ter matéria sobre isso, um sistema de proteção de descargas atmosféricas, que a gente vulgarmente chama de para-raios. Mas você entende que a corrente é muito alta, então tem muita carguinha passando, e dependendo do fio que você coloca nesse sistema, ele vai se arrebentar. Tá? Ah, além daquelas ligações químicas, aquelas três escrotas que eu falei, tá? Existem algumas ligações que a gente chamou de mais fracas, que a gente pode chamar de ligações secundárias, tá? Essas ligações aí das hidroxicilas da vida, elas são bem fracas em relação àquelas outras ligações onde a gente compartilha elétrons, onde a gente usa o elétron da outra molécula ou do outro átomo, né, para estabilizar a nossa última camada de valência. Tá? E a gente chama esses átomos, né, que estão instáveis e que se ligam, podem ligar de uma maneira que a gente chama de secundária a outros moléculas ou átomos, a gente chama esses caras de dipolos. Tá? Bom, é importante a gente já guardar esse nome aqui, porque a gente vai usar isso daqui muito quando a gente vê magnetismo. Tá? Então, as moléculas, quando elas estão com uma carguinha a mais ou uma carguinha a menos, tipo assim, um elétron a menos, ela fica positiva. Se ela tivesse um elétron a mais, ela teria uma carguinha negativa, sendo que é muito mais fácil a gente enfiar elétrons e tirar elétrons do que enfiar prótons ou tirar prótons do átomo. A gente já consegue fazer isso. Tá? Einstein, inclusive, tem uma equação que explica que a gente consegue tirar prótons do átomo. Só que se a gente tirar próton do átomo, cara, o átomo vai se desintegrar. E toda aquela energia, os gluons lá, aquelas coisas que estão dentro do núcleo do átomo para segurar um próton do lado do outro, ele vai simplesmente explodir. Tá? E quando ele explode, ele vai ele vai jogar os prótons dele, né, para todo lado, os nêutrons para todo lado, né? E o que a gente diz é que esses nêutrons e prótons aí que vão sair para tudo quanto é lado por causa e a energia, né? E esses nêutrons eles podem bater, né, bombardear outro núcleo do outro átomo que está do lado, tá? E assim por diante, acontecendo uma reação em cadeia que a gente já conhece como sendo uma, né, fissão nuclear, né? Que é a separação do átomo por conta de um bombardeio de um próton. Então, a bomba atômica é exatamente isso. Você pega lá um pouco de urânio, tá? Você trabalha o urânio, porque o urânio é um elemento que a gente chama muito pesado, né? Ele tem muito próton dentro do núcleo dele, então ele tem muita energia contida ali, precisa de muito gluon e muito nêutron ali para juntar aquela maçaraca toda, né? E ele fica ali, né, não fica paradinho, fica ali mexendo no núcleo, e os elétrons estão lá, né? Tá. Só que é o seguinte, ele é tão esquisito, tá, que vez ou outra ele perde um próton, o urânio, ele perde mesmo. Né? Isso a gente chama de decaimento. Mas também não vem ao caso essas coisas loucas aqui.
o que a gente tem que entender é que os átomos, não urânio, chumbo, hidrogênio, hélio, sei lá, qualquer um que você inventar e que você pegar na tabela, se ele perder um elétron, ele fica instável, mas ele se transforma no que a gente chama de dipolo. Por quê? Porque ele vai ter uma direção. Engraçado, né? Imagina um peão rodando. Imagina, sabe aqueles peão que a gente joga com feira? Imagina ele rodando, né? Quando ele está com uma velocidade centrípeta forte e tal, e o momento, não sei das quantas lá que os físicos chamam, vamos ver, cara, ele roda, né? A partir do momento que ele vai perdendo energia, ele vai dando umas, né? Ele está perdendo energia, ele dá uns negócios assim, né? Imagina que dentro do átomo, que a gente não consegue ver ainda de uma maneira física, né? A gente consegue perceber a existência, fazer experiências com, e mesmo o microscópio eletrônico, tá? Que simula a interpretação eletrônica do que é um átomo, ele não consegue ver o átomo. Você não consegue ver o átomo. Você consegue imaginar como ele funciona, tá? Através de equações matemáticas. E a gente imagina que o átomo, ele fica, os elétrons no entorno dele ficam rodando como se fossem peões, né? E isso gera uma certa energia ali que fica tudo certo. Se você tira um negócio ali, essa energia vai ficar um pouco, imagina que fica meio desbalanceado, né? Tá? E esse desbalanceamento vai fazer com que ele tenha um direcionamento diferente, tá? Então, se ele estava olhando para lá, ele passou olhando para cá. Não que nem aqueles visgos que olham para os dois lados, mas, sabe, o direcionamento dele, a frente dele, né? Sabe, a parte da frente, todo mundo, né? O átomo também tem a parte de frente e a parte de trás. Ou a parte de cima, a parte de baixo. Mas o átomo é uma bola, como que ele vai ter, então? É isso que eu estou falando. Não é que ele é uma bola, ele é uma saroca de coisa. Você não sabe se ele é uma bola. Você imagina, tem um modelo matemático que diz para você que ele é uma bola, e a gente já viu que os modelos matemáticos, tá, dizem que não é bem uma bola, ele tem orbitais, né? Se você pegar essa chupeta aqui, qual que é a frente da chupeta? Você sabe dizer para mim? Qual que é a frente? Qual que é o lado de cima, o lado de trás? Não sabe, né? Então, mas aqui a gente pode dizer que essa chupeta, vamos imaginar que ela esteja apontando para cima. Então, eu convenciono que esse seja a frente e esse seja atrás. Se eu perder um elétron aqui, tá? Então, essa chupeta ela vai ficar meio tortinha. Ela vai ficar meio tortinha. Tortinha. Então, vai ficar assim, ó. Então, por quê? Porque a gente transformou ele num dipolo. E se eu colocar outro elétron que eu perdi nele? Daí ele volta a se estabilizar e ele aponta para cá. Ou seja, conforme os elétrons vão rodando aqui, vai surgir uma força aqui também, que a gente não sabe qual é ainda, não vou dar nomes, tá? Mas vai surgir uma força aqui que vai fazer essa bodega, essa chupeta, apontar para um lado, cara. E a chupeta vai ficar para o lado que a força vai dizer. Se você perder o elétron, tá? Essa chupeta vai mexer e apontar para o outro lado. E se você ganhar de novo, vai voltar a apontar para onde estava. Pô, cara, então. Mas tem a ver com. Tem a ver com o número de elétrons. Né? Mas tudo bem. Vamos entender, por enquanto, chupeta por chupeta mesmo, né? E daí, gente? Tá? A gente diz que esses dipolos atômicos elétricos existem sempre que existir alguma assimetria entre as partes positivas e negativas dos átomos e moléculas. Só isso. Essa chupeta é para explicar isso daí, que eu não achei um modo melhor, né, de explicar. Tá? Aí vocês podem achar assim, puta, mas esse cara é muito retardado. Eu concordo com vocês. Mas é assim, cara. Tem gente que não gosta, mas tem gente que aprende assim, né? Então, daí você vai ficar bravo, né? Vai falar, porra, mas eu não aprendo assim, César. Tá bom, você fica bravo, daí você chega para mim e fala, César, o jeito que você está ensinando, eu não estou aprendendo. Arranja um jeito de ensinar melhor.
Eu juro para você que eu vou tentar fazer o meu máximo e tentar explicar de uma outra maneira para vocês. Tá? Mas, explicando com essas brincadeiras, com essas maneiras escrotas, eu acho que, às vezes, até o nosso objetivo consegue ser alcançado de uma maneira mais eficiente. Tá? E se a gente conseguir entender os conceitos, todos retardados, que eu estou passando para vocês, vai ser muito mais fácil na vida de vocês quando vocês forem fazer na química, tá? Um cálculo de balanceamento estequiométrico, para fazer um balanceamento de equações. Se você lembrar que o balanceamento de equações vai fazer com que o átomo, né, se estabilize junto com outro átomo, formando uma molécula, você vai conseguir calcular a massa daquilo, você vai saber quantos punhadinho daquilo vai ter e por que você precisa colocar X gramas daquilo e juntar com X gramas do outro, para que quimicamente todas as moléculas se combinem ali para formar o ácido que você quer, para formar a base que você quer, para formar o remédio que você quer, para formar o antiviral que você quer, ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, cocaína, tudo que cura vírus, cara. Você vai saber por que o farmacêutico faz isso. Pô, mas eu sou engenheiro eletricista, cara. Eu não tenho a ver. Cara, se você falar para mim que você não tem nada a ver com isso, tá? Eu vou simplesmente dizer para você que, cara, você está por fora da realidade. Por quê? Porque você vai trabalhar com sensores elétricos que vão medir a acidez de alguma coisa. Você vai enfiar na terra e ele vai medir lá qual tipo de material. Você vai ter um negócio que chama espectrômetro, que você, em função da luz, da frequência, que a gente nem discutiu ainda, né? Vamos entender o filminho, vou passar para vocês o que é luz, tá? Para entender que a frequência da luz, que a cor da luz, tá? Vai determinar presenças ou faltas de alguns elementos químicos, tá? Isso, Diante está dizendo, você vai fazer análise da cor da água e pela cor da água, pela frequência da luz emitida pela água, você vai descobrir qual o material que tem na água, se tem mais bosta, menos bosta. Entendeu? Se tem mais bactéria, menos bactéria. Tá? Cara, você faz exame de sangue, você coloca o sangue numa plaquinha, injeta uma luz, o computador te dá para você, tá? Quais são as matérias, os materiais que tem lá no seu sangue. Cara, se você usou cocaína, vai aparecer lá um pico elétrico, cara. É um negócio elétrico que está fazendo uma varredura, assim, de repente dá um pico aqui, o médico vai olhar e vai falar, tá vendo? Cocaína, né? Só pode ser, tá? Por quê? Porque cada material vai refletir uma luz diferente, tá? Então a gente vai trabalhar com isso, com as propriedades físicas, algumas propriedades químicas, algumas propriedades térmicas. Essas três aqui, talvez a gente não dê tanta importância. Para a gente, o que talvez seja mais importante é trabalhar com essas características que acontecem na natureza. Propriedades ópticas, propriedades elétricas e magnéticas, e fazer o link entre essas coisas aí com a nossa matéria de materiais? Não, com o nosso curso de engenharia, cara. Você está aprendendo isso porque você vai ser engenheiro. E você vai, eventualmente, fazer um aparelho de ressonância magnética, tá? Um aparelho transmissor de televisão, né? Vai calcular o que acontece com o microcomputador quando você coloca ele dentro do forno, né? E está usando lá, sabe? Um monte de coisa. Então, né? Eu vou pedir para vocês darem uma lida na apostila que eu passei para vocês no grupo, tá? Vai dando uma lida lá, não sei, entendeu? Eu sei que vocês têm um monte de coisa para fazer, mas reserva uns 15 minutos. Como não foi a apostila? Eu não ponhei, não mandei para vocês no grupo?
Será que eu não dei o enviar? Ô, louco, Tiagão. E agora que eu apertei o vai? Eu não tinha apertado o enviar, cara. Beleza. O que o Vitor está com dúvida? Fala aí. Ao invés de postar no grupo, não dá para. Não, Vitor, detesto o portal, cara. Eu tenho ojeriza do portal, tenho raiva do portal, cara. Você não tem noção quanto eu tenho raiva do portal. Se você é um cara que é viciado no portal, fio, você vai ter alguns problemas comigo. Né? Mas eu vou postar lá. Eu vou postar no portal também. Já passei no grupo, mas eu vou postar no portal. Mas assim, ó, tá no grupo, Vitor. Daí você faz o seguinte, cara, pega isso daí, salva no seu downloads, entendeu? É, vê no seu downloads, no seu PDF, né? Entendeu? Não cobra portal, não, cara. Beleza. Então, o portal só me dá desgosto na vida, cara, porque é muito trampo para colocar as coisas lá. Para preparar uma atividade para vocês, eu tenho que clicar, eu contei, eu tenho que clicar 35 cliques para eu colocar uma atividade para você. Uma atividade. Sem contar o que eu tenho que escrever, né? Que eu tenho que descrever. Então, é assim, ó. Você põe senha, dá um clique, tá? Entra na outro clique. Daí vai em atividades, outro clique. Daí coloca o nome da atividade, outro clique. Se é por turma, se é por gente, se é por individual, outro clique. Daí quando você clica, você tem que clicar no OK, porque confirmou que você clicou. Daí eu contei, são 35 cliques, cara. 35 cliques na minha vida, meu. Dá para eu comer um Big Mac, você não tem noção, cara. Eu prefiro dormir esses 35 cliques. Beleza? Então tá bom. Né? Você não vai fazer que nem os outros alunos meus. Teve um aluno que pediu para eu fazer resumo da minha matéria para ele. Espero que você não peça isso para mim. Tá? E teve um outro aluno também que quase que deu vontade de eu levar a apostila na casa dele, né? Pegar o carro, entrar aqui em Limeira, entendeu? Dirigir e entregar lá na mão dele. Eu não acho apostila, eu não acho no grupo. Não... Cara, entra no YouTube, entra no Wikipédia, sei lá, meu. Isso que eu estou falando para vocês aqui tem, tem professores 200 milhões de vezes melhor que eu, cara, que vai te ensinar muito melhor. Pergunta pro cara da química, da física, entendeu? Então. É isso aí, Tiagão. Você não tem noção, cara. Por que você acha que eu não demora para eu colocar as aulas? Demora, cara. Porque que nem agora eu estou 34, 20 e 34, já tem uma aula que está começando agora. Sistemas embarcados, não tem nada a ver com o que eu estou ensinando para vocês. Tem que parar aqui, dar outra aula. Chega 10h30, eu estou cansado, não jantei, então vou jantar, né? Daí eu tenho que fazer download do negócio, passar no YouTube, fazer isso, fazer o template, colocar a descrição, porque se não colocar, os alunos ficam bravos, ninguém se acha. Tem que pôr na playlist. Daí são mais ou menos, são menos cliques que o portal, mas dá mais ou menos uns 20 cliques. Só que tem que, entre os cliques, tem Ctrl+C, Ctrl+V também que eu tenho que fazer, entendeu? É clique para onde eu mandei, clique para playlist, clique para não sei o que lá. Cara, a vida da gente hoje em dia é clique. Então é o seguinte, já que a vida da gente é clique, dá um clique de OK no meu vídeo. Joinha, gente, dá um joinha no meu vídeo, se inscreve lá, que é só um clique. Se inscrever não é 20 cliques, tá? E para ver o filminho, é só um clique também. Você clica no link e já aparece no YouTube para você. Então, veja bem, vocês estão ganhando, porque os cliques de vocês são muito menos que os meus cliques. Então, é assim. Daí você fala assim, mas eu tenho 5 professores, tem 5 cliques. Beleza, então, daí você dá os 5 cliques. O meu e-mail, você não vai xingar minha mãe, não, né? Não, você, eu tô pondo aqui, ó. Beleza. Só não vale xingar a mãe no e-mail, tá? Esse é o e-mail da instituição.
Tá? Mas eu tenho um e-mail. Daí o Messias, sei lá quem entrou aí, o Messias que está caindo de paraquedas, você vai ter um e-mail assim, tipo universidade.br, não sei das quantas aí, e daí você tem que mexer no teu celular. E a aula é assim mesmo. Então, beleza, moçada. Beijo nas crianças. Deixa eu parar de gravar aqui, ó. Um clique, dois cliques, interromper a gravação. Quer mesmo interromper? Já falei que eu queria, não.